mas agora passamos às flash, que vai a Alice tomar a moderação. Portanto, a primeira é Maria Alexandra Santos de Acevedo, que sim, já está aqui. Presente. Bom dia. Bem-vinda. Obrigada. Posso começar, então? Ou... Sim? Sim, sim. Muito bem. Obrigada. Falta só a modo... Isso, obrigada. Sim. Obrigada pela oportunidade. Então, realmente este contexto de pandemia deveria estimular ainda mais a reaproximação à natureza e uma procura colaborativa das melhores soluções para os problemas estruturais, e trago-vos então a campanha da Autarquias sem glifosato e outros herbicidas da Quercus, que foi lançada em 2014, e posso dizer-vos que há um antes e um depois, porque se passou de uma aplicação generalizada de herbicidas para o questionamento deste modelo. Mas há aqui um duro revés, porque na sequência dos grandes incêndios de 2017 intensificou-se o uso de herbicidas em algumas áreas e também uma cultura arboricida, o que é uma preocupação autêntica ecocídio. E enquanto se fala da década de restauro de ecossistemas, precisamos em Portugal, na nossa perspectiva, parar, sermos mais proativos na paragem desta destruição do pouco que ainda nos resta dos requisitos da nossa Amazónia. Neste momento estão cerca de 60 autarquias assinaladas no mapa, portanto que assumiram o seu compromisso de abandonar herbicidas. Temos a ajuda do projeto europeu Localidades sem Pesticidas da PAN, que é a Pesticide Action Network, da qual a Quercus faz parte. Ora bem, quanto às alternativas, realmente não basta substituir o glifosato por outro herbicida ou métodos alternativos, sob pena de uma sobrecarga, por vezes excessiva, do orçamento das autarquias. Portanto, o que está em causa é dar mais espaço à natureza, aceitar mais algumas ervas, cooperar com a natureza pela plantação e sementeira, de preferência de espécies autóctones, reduzir áreas pavimentadas, este é o exemplo de Ghent, e qualquer processo, método alternativo ser usado estritamente o necessário. Se não respeitarmos realmente a natureza e a infraestrutura verde, a natureza vai-nos dando sinais e não vai desistir. Ela vai procurar sempre novos equilíbrios para manter pelo menos as funções vitais, como a cobertura total do solo e a fotossíntese. Por isso, dizer-vos que a primeira lição das autarquias europeias, algumas já não utilizam há décadas qualquer herbicida, é comunicar antes de agir, portanto, e aqui a importância de uma estratégia de comunicação sistemática. Salvo algumas exceções, o abandono de herbicidas realmente tem de facto aumentado os custos, por isso a formação, quer dos técnicos, isto falta de conhecimento é transversal, dos operacionais, das empresas concessionárias, é mesmo fundamental para facilitar as mudanças necessárias que levarão, por sua vez, à redução dos custos, para além de todos os benefícios, como sabemos. A mobilização da população é também muito importante e tem-se gerado vários movimentos cívicos, pois cada centímetro quadrado conta. Esta é, sem dúvida, uma das grandes oportunidades, também um desafio, é verdade. Por isso termino com um convite à ação, que localmente se criem mais dinâmicas para executar estas ações fundamentais, mas de forma articulada, que se juntem também todos os que possam contribuir para uma rede de formadores que estamos a querer lançar, mas em sintonia nos conteúdos e na forma de os transmitir, que é extremamente importante. E obrigada pela atenção. Muito obrigada, Maria Alexandra. Uma chamada de atenção muito pertinente. Eu pedi então ao Filipe Banha que partilhasse a sua apresentação, por favor. Bom dia a todos. Bem-vindo, Filipe. Só um momento. Partilhar a tela. Compartilhar. Okay. Não sei se já estão a ver. Sim, está perfeito. Pronto. Muito bom dia a todos. O meu nome é Filipe Banha, sou investigador do mar, Centro de Ciências do Mar e do Ambiente na Universidade de Évora.
eu vou-vos falar um pouco de espécies exóticas invasoras. Estas espécies são uma das principais causas de perda de biodiversidade a nível mundial e são também causadoras de impactos severos socioeconómicos e na saúde humana. O número dessas espécies tem vindo a aumentar nas últimas décadas e a Península Ibérica é considerada um hotspot destas espécies, nomeadamente nos seus ecossistemas doce-agrícolas e estuarinos. Para fazer face a este problema, surgiu então o projeto Live Invas Aqua, que visa combater este problema através da sensibilização, dado que estas espécies ocorrem devido à ação humana, quer por introduções intencionais, quer por introduções acidentais decorrentes das atividades humanas nesses ecossistemas. É, portanto, essencial portanto, informar para impedir então o surgimento dessas espécies nesses ecossistemas. Este projeto conta com diversos sócios distribuídos por toda a Península Ibérica, universidades, ONGs e também uma agência de mídia, a Agência F. Para então procedermos à nossa sensibilização é necessário ter um ponto de partida. O conhecimento então de base é essencial para nós dirigirmos melhor as nossas ações em termos de conteúdos e também de grupos ou chaves a abordar. Para além do mais, esta avaliação da situação atual é essencial para depois procedermos à avaliação do impacto do próprio projeto. Aplicou-se então um questionário online, tendo sido recebidas mais de 1.300 respostas de todas as regiões da Península Ibérica, quer regiões autonómicas espanholas, quer distritos de Portugal, e foram abrangidos todos os setores e grupos-chave considerados no projeto. Das principais resultados, quero destacar que verificou-se a existência de diferenças entre ambos os países, considerados, Portugal e Espanha, e também diferenças entre os diferentes grupos-chave face à sensibilização para esta problemática. Resumindo, verificou-se existir um elevado conhecimento sobre o conceito do que é uma espécie exótica invasora e também sobre os impactos destas espécies sobre a biodiversidade, nomeadamente impactos associados à predação e competição com as espécies nativas. Verificou-se que existe uma menor sensibilização sobre os impactos destas espécies na saúde humana e impactos socioeconómicos, e aí será onde deveremos focar a nossa ação. Queria agradecer-vos pela vossa atenção e convidá-los a participar no questionário que ainda só continua ativo através desse QR Code. Muito obrigado. Muito obrigada, Filipe. Excepcional no cumprimento do tempo. Obrigada pela interessante apresentação. E eu pedi então ao João Campos que partilhasse a sua apresentação, por favor. Olá, muito bom dia. Bom dia, bem-vindo. Obrigado. Não sei se já estão a ver. Sim, estamos a ver, embora com um banner por cima da apresentação. Com desculpe, não percebi. Uma espécie de banner que diz More Videos. Não sei se alguém sabe como tirar isto. Certo. Isto à partida desaparecerá assim que eu colocar o vídeo. Okay. Ok, certo. Era suposto, está bem. Então, faça favor. Pois bem, bom dia, chamo-me João Campos e estava inicialmente a pensar em apresentar o meu trabalho através de uma apresentação em PowerPoint, mas vou antes fazê-lo através de um pequeno vídeo. Vídeo esse que foi construído há muito pouco tempo e que apresenta não só todos os pontos essenciais que eu queria apresentar aqui hoje acerca deste trabalho, intitulado A Utilização do Fogo para potenciar uma gestão rewilding em zonas de montanha abandonadas. Este vídeo apresenta não só estes pontos essenciais, como também introduz de forma muito incisiva e dinâmica o projeto FireSmart, precisamente o projeto de origem a este trabalho. Projeto esse que tem como principal objetivo explorar soluções baseadas na natureza que ajudem a potenciar a mitigação de incêndios florestais, a conservação da biodiversidade e o fornecimento de serviços dos ecossistemas. Eu espero que gostem do vídeo e agradeço já a vossa atenção.
Among other natural disasters, extreme wildfires have become usual protagonists of daily news around the globe. Southern Europe has seen a particularly large increase in the frequency of wildfires and its burned areas, causing severe economic and biodiversity losses. One of the main causes is the abandonment of agricultural land, which contributes to forest densification and vegetation encroachment. This means wildfires have more fuel available to grow. These effects are accentuated by extreme weather events such as high-speed winds and hot, dry periods, which are becoming more frequent every year due to climate change. Unfortunately, the only strategy against uncontrolled wildfires to date is to suppress them when it's already too late. Now, a team of researchers from Spain and Portugal have come up with a solution, and it is called FireSmart. A FireSmart approach is a promising combination of management strategies designed to create fire-resistant and fire-resilient landscapes. Scientists use mathematical and computational models to study fire management interventions in multiple scenarios in order to identify nature-based solutions to wildfires. This research has demonstrated that returning to farmlands can reduce fire hazards, as it creates more open spaces and reduces the available fuel. Also, FireSmart has shown the importance of some species in fire evolution. It's a good idea, for example, to replace highly flammable pine trees with native oaks, which burn more slowly. The integration of these FireSmart strategies can hinder wildfire growth and enhance biodiversity conservation, while boosting carbon sequestration from the atmosphere and regulate climate. When abandonment of land is inevitable, scientists found that letting nature grow without human intervention, a process known as rewilding, can be beneficial for some species and climate regulation services. However, researchers propose using unplanned and prescribed fires as a vaccine that can shape landscapes by creating key open spaces and reduce extreme wildfires while preserving biodiversity. These valuable findings should inform effective fire management policies to protect our landscapes and societies for a safer and more sustainable future. Pronto, era só isto que tinha a apresentar. Naturalmente que estarei disponível para responder a qualquer pergunta, a qualquer dúvida que possa ter surgido após a visualização deste vídeo, não só acerca deste trabalho, como do projeto no geral. Muito obrigada, João. Agradeço a vossa atenção. Obrigada. Eu pedia, muito interessante também. Acho que temos muito para conversar na discussão, se conseguirmos. Pedi à Patrícia Chaves o favor de partilhar a sua apresentação. Olá, Patrícia. Bom dia. Bem-vinda. Bom dia. Ok. Estão a ver, certo? Certo, perfeito. Pronto, portanto, eu hoje venho-vos falar um bocadinho de redes de dispersão. Eu estudei redes durante o meu mestrado na Guiné-Bissau, no Parque Nacional de Cantanhês, que é considerado uma das 200 ecorregiões mais importantes do mundo, e tal como outras florestas tropicais, é uma zona que está muito sujeita a pressões antropogénicas, nomeadamente com plantações de caju, que levam à fragmentação e à perda de habitat. Considerando o impacto da fragmentação, eu achei que seria interessante caracterizar as interações planta-frugívoro nas orlas e na floresta madura, em duas manchas de habitat. Ao adotar esta perspectiva de rede, eu consigo não só aceder à performance funcional da comunidade, mas também identificar o papel e a importância das espécies que a compõem. Para construir a matriz de interação, eu utilizei as visitas com consumo de frutos, realizando observações focais em transectos pré-definidos. Portanto, na floresta madura, eu identifiquei 41 interações. Os frugívoros de maior porte tiveram aqui destaque porque tiveram mais visitas com consumo de frutos e mais impacto no set de plantas, e os frutos mais consumidos foram a antiaristoxicária, a citrombósia e as ficus. Nas orlas, eu detectei 36 interações e aqui o papel principal passou para os frugívoros de menor porte. Em termos de fruto, a tendência manteve-se. Em relação às redes de dispersão, a estrutura das duas redes da orla e da floresta madura foram bastante similares. As redes da orla foram mais aninhadas e mais modulares, o que sugere que há uma certa proteção para espécies que sejam menos abundantes ou mais seletivas no uso de recursos. Na floresta madura, eu detectei uma maior disponibilidade de frutos, o que pode justificar a maior força dos frugívoros de grande porte e a robustez da rede à perda de espécies.
É importante referir também que no Cantanhês, durante a época seca, as árvores não têm uma frutificação sincronizada e estão muito dispersas, o que sugere que há uma homogeneidade no consumo de frutos e isto pode inferir que existe uma complementariedade no serviço de dispersão. Outro resultado interessante que nós tivemos é esta diferença no tamanho dos frugívoros nas duas redes. Porque é que isto é interessante? Eu vou deixar esta questão no ar. Ao contrário dos neotrópicos, na África continental sempre se registrou uma maior sobreposição das dietas entre, por exemplo, as aves e primatas. Ao registrar estas diferenças, será que com a desflorestação nós vamos ter uma menor sobreposição e, portanto, vamos ter plantas a sofrerem pressões seletivas diferentes? Por último, apesar dos resultados na orla terem sido positivos, são poucos dados e nós não podemos inferir totalmente o porquê desta robustez ser menor. Eu vou continuar este trabalho, no entanto, os nossos primeiros resultados têm uma grande implicação importante para a permanência e para a persistência das redes de dispersão no continente africano e para propor medidas que potenciem a regeneração da floresta nestas zonas que estão continuamente a ser afetadas. Obrigada. Muito obrigada, Patrícia. Uma ferramenta muito importante para o restauro esta da interação entre as espécies. E eu pedi então à Alice Almeida o favor de partilhar a sua apresentação. Olá, Alice, bem-vinda. Olá, bom dia. Bom dia. Estão a ouvir? Perfeito, está perfeito. Tá perfeito. Deixa-me só aqui deslocar isto. Olá, bom dia a todos. O meu nome é Alice Almeida e hoje vou falar-vos da modelação da distribuição potencial do medronheiro e de como se prevê que as alterações climáticas afetem essa distribuição. O medronheiro é uma espécie mediterrâneo-atlântica, como podem observar no mapa de distribuição da espécie aqui apresentado. A modelação da distribuição do medronheiro foi efetuada com o software Maxent. O Maxent requer dados de presença da espécie e dados ambientais. Neste estudo utilizaram-se 11.456 pontos de presença e 8 variáveis climáticas, 7 ambientais, 7 climáticas e uma topográfica. A modelação futura da espécie foi realizada pelos dois cenários de alterações climáticas, o RCP 4.5 e o RCP 8.5, para os anos 2050 e 2070. Com os resultados da modelação, construíram-se mapas de adequabilidade e de presença e ausência da espécie. Aqui apresento os mapas de adequabilidade para o medronheiro. A probabilidade de ocorrência da espécie estimada pelo Maxent varia entre 0 e 1. 0 corresponde às áreas inadequadas e 1 corresponde às áreas mais adequadas à ocorrência da espécie. Aqui representadas a verde escudo. Como podem observar, no presente, as áreas mais adequadas situam-se na Península Ibérica e na Bacia do Mediterrâneo e no futuro, para ambos os cenários, as áreas de adequabilidade mais elevada situam-se no norte da Península Ibérica e noroeste de França. Aqui estão os mapas binários que representam a presença e a ausência da espécie. Comparativamente à situação atual, no futuro irá ocorrer uma diminuição da presença da espécie na Bacia do Mediterrâneo e na Península Ibérica. Contudo, esta diminuição será mais acentuada no cenário mais severo, o RCP 8.5. Esta diminuição a sul será compensada por um aumento nas regiões mais a norte. Nesta imagem podemos observar que existe uma elevada coincidência espacial entre a área de distribuição conhecida do medronheiro e a predita pelo modelo, o que confirma o bom desempenho do Maxent na previsão da distribuição da espécie. No gráfico está representada a evolução da distribuição potencial presente e futura do medronheiro. Com base nos resultados apresentados, podemos concluir que a área de distribuição do medronheiro
diminui com o aumento da severidade do cenário climático e que ocorre um deslocamento para norte da presença do medronheiro como consequência das alterações climáticas. É tudo. Obrigada pela atenção. Muito obrigada, Alice, pelo cumprimento escrupuloso do tempo e esta temática interessante enfim, da adequabilidade climática das espécies em diferentes contextos e das suas implicações para o restauro. Eu pedi então, por favor, à Fernanda Garcia de partilhar a sua apresentação. Olá, bom dia. Bom dia, Fernanda, bem-vinda. Obrigada. Eu penso que devem estar a ver. Perfeito. Sim? Ok. Bom dia, o meu nome é Fernanda. Eu vou então apresentar o meu trabalho, em que avaliamos a provisão de serviços de ecossistemas pelo veado, avaliando mais especificamente os efeitos da herbivoria. Muitos trabalhos têm sido realizados na tentativa de avaliar serviços de ecossistemas e avaliar o papel de várias espécies. No entanto, muitos destes trabalhos eles são realizados em cativeiro, em que as condições são muito controladas. E, portanto, este trabalho adquire maior importância por ser realizado em estado selvagem, ao qual está associado um elevado nível de imprevisibilidade, no qual não conseguimos controlar as condições. Ele é ainda importante também por ser realizado em ambiente mediterrâneo, nos quais ainda existe pouca informação sobre este tema. Todo o trabalho foi realizado na Serra da Lousã, ao longo de um gradiente de densidade de veado. Foram estabelecidos 60 pontos de amostragem, como podemos ver aqui no mapa da direita. Em cada um destes pontos foram então avaliadas estimativas de densidade populacional de veado e também em cada um destes pontos foram analisados então traits de plantas, como por exemplo a altura da planta ou então o perímetro, o comprimento e a largura, por exemplo, das folhas. Aqui em baixo temos exemplos de quadrados de amostragem nos quais foram então efetuadas as medidas. Vou apenas mostrar alguns resultados mais gerais. Podemos ver que o veado, ao nível geral, não afetou significativamente os traits de plantas, como é o caso do comprimento da folha ou da área específica da folha. No entanto, se olharmos aqui, por exemplo, para a altura da planta, no canto inferior esquerdo, podemos observar que houve um efeito significativo da densidade de veado, sendo que a altura da planta diminui, temos uma pequena diminuição à medida que aumenta a densidade de veado. No entanto, é um resultado expectável dado o comportamento alimentar deste herbívoro. Portanto, como conclusões gerais e mensagem importante a transmitir, temos que, embora eu não tenha apresentado esses resultados aqui, porque não temos muito tempo, né? Outras variáveis também influenciam a comunidade de plantas, para além da densidade de veado, como é o caso da exposição solar, da altitude ou do declive. No entanto, é então de salientar que o veado não teve um efeito negativo na comunidade de plantas e se considerarmos esta população em específico de veado e de plantas, que parece ser bastante adaptada à herbivoria, podemos então enaltecer aqui o papel do veado na contribuição de fornecimento de serviços de ecossistemas. E quero deixar só um agradecimento a todos os que participaram e ajudaram neste projeto e obrigada a todos vós pela atenção. Muito obrigada, Fernanda. O tema da herbivoria também é muito importante. Sim. E então eu pedia ao Raul Lima o favor de partilhar a sua apresentação. Olá, muito bom dia. Não sei se me estão a ver. Estamos a ouvir. Vou ouvir, ainda não a ver, se calhar. Okay. Bem-vindo, Raul. Obrigado. Creio que estão a ver a apresentação neste momento. Estamos a ver a apresentação, sim. Okay. Eu creio que não está ainda então, em modo de... Já estará agora? Sim, assim está perfeito. Está a ocupar o ecrã todo, não? Sim, ok. Tá. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de participar. É com todo o gosto que aqui estou.
sendo de uma área não exatamente a ecologia, mas com muito interesse nela desde sempre. Sou da área da física, investigador em poluição luminosa, tal como os meus colegas também coautores deste artigo. E vamos então falar muito rapidamente, enfim, em nome dos meus colegas também, muito rapidamente sobre o trabalho que estamos, enfim, que está em curso neste momento na área da reserva da biosfera transfronteiriça Gerês-Xurés. Infelizmente, devido à pandemia e à meteorologia, está em stand-by há algum tempo, mas temos alguns dados de 2015 que não vamos apresentar, que não temos tempo, mas vamos só falar muito rapidamente então do problema da poluição luminosa. Okay. Bom, a questão da luz à noite não tem sido tido muito em conta, em particular em Portugal, não só na Europa toda, mas em Portugal vamos ver que é um caso paradigmático de má atenção à problemática, e sabe-se hoje que a luz artificial à noite tem inúmeros impactos em várias espécies. Todas as semanas saem artigos novos com os impactos da luz artificial em diversas espécies. Esses impactos dependem não só da quantidade de luz, mas também do tipo de luz, dependem da espécie, depende da qualidade espectral, ou seja, luz, portanto, com mais ou com menos azul. Portanto, todos esses fatores influenciam os ecossistemas. E eu diria que isto é quase um axioma do astrónomo Tyler Nordgren, que uma série de cartazes que ele tem para a maior parte dos Estados Unidos. Half the park is after dark. Efetivamente é preciso pensar que a noite é metade das 24 horas do dia, enfim, ao longo do ano, e portanto o escuro é fundamental para os ecossistemas. E um dos problemas é que a luz artificial, enfim, qualquer luz, mas a luz artificial não tem fronteiras físicas. E, portanto, a partir do momento em que ela é lançada, ou seja, a partir do momento em que acendemos uma luz num centro urbano, ela vai alcançar dezenas ou centenas de quilómetros. E, portanto, a zona da reserva de biosfera que vemos no mapa à direita é afetada por todo o Grande Porto, por todo o Minho e também por parte da Galiza. À esquerda vemos o exemplo de aplicação, que é o que nós pretendemos fazer agora na reserva de biosfera. Na Galiza, da percentagem de emissão de luz de cada município, o que é que isso afeta um determinado município. Pode ser feito também ao contrário, o que é que o determinado município comparticipa com luz para os outros. Temos aqui uma ampliação para verem a ameaça da luz. Repare-se que a reserva de biosfera não tem ainda fontes de luz muito problemáticas no interior, mas está a crescer a luz no interior, mas é ameaçada pelo que vem de fora. E, por exemplo, temos aqui uma imagem de 2015, uma panorâmica, obtida a partir do Gerês, entre sul e norte. Portanto, temos um pouco mais de 180 graus, panorâmica, e repare-se que é possível ver daqui a luz do Porto, portanto, do Grande Porto, do Minho, de Guimarães, e, portanto, essa luz não fica nos sítios onde é produzida. Estamos aqui a comparar Portugal com a Galiza, e repare-se que Portugal, aliás, pode-se já dizer que Portugal não tem um único quilómetro quadrado sem poluição luminosa, ao contrário do que se possa pensar, que há bons sítios para observar o céu, por exemplo, ou mais protegidos. Tem melhor céu que nas cidades, obviamente, mas já não há nenhum sítio em Portugal continental que não esteja afetado por luz artificial. A agravante está aqui. Por favor. Sim. Concluir. Sim, estou mesmo a terminar. Mas repare-se que Portugal está no top dos piores países. Temos os piores municípios quanto à emissão de luz, não só em quantidade, por exemplo, usamos 4 vezes mais luz do que a Alemanha, como também por habitante. E o futuro é assustador se a transição for para LED branco de 4000 Kelvin, que é o que está a ser colocado. Não vai haver nenhum local efetivamente escuro muito em breve. E, portanto, as medidas a tomar para a redução, para o restauro do céu noturno, que é importante não só reduzir, é importante restaurar aquilo que tínhamos há uns anos. Estão aqui de alguma forma resumidas. É fundamental a introdução de legislação, regulamentação. Não existe nada neste momento em Portugal, a não ser uma resolução da Assembleia da República que recomenda ao Governo a aplicação de determinadas normas que já seria bom que fossem aplicadas, mas é muito importante, de facto, para poder restaurar o céu no Parque Nacional da Plana Gerês, na Reserva de Biosfera,
que sejam aplicadas regulamentações específicas nesse sentido. E muito obrigado. Muito obrigada, Raul. Obrigada pela chamada de atenção para esta questão que pode realmente passar despercebida, ou enfim. Eu pedi então à Cláudia Mendes o favor de partilhar a sua apresentação. Olá, Alice, bom dia. Bom dia. Olá, Cláudia, bem-vinda. Conseguem ver em tela grande, não é? Ok. Perfeito. Olá a todos, bom dia, o meu nome é Cláudia e esta apresentação é sobre a avaliação do sucesso do restauro ecológico com base em dados de campo e detecção remota. A exploração de pedreiras contribui para a degradação dos ecossistemas, pois tem um impacto negativo na biodiversidade, destruindo o coberto vegetal, e sendo assim são necessárias ações de restauro ecológico que contribuam para recuperar as funções perdidas, o que torna essencial monitorizar o ecossistema em recuperação através de medidas locais no campo. No entanto, a recuperação também ocorre à escala da paisagem e, por isso, a complementação com dados de detecção remota pode permitir extrapolar mudanças no ecossistema para diversas escalas espaciais e temporais. Aqui foi estudada uma pedreira no Parque Natural da Arrábida, que tem patamares refestados com idades diferentes, o que cria uma cronossequência, e o objetivo foi esse mesmo, de avaliar o sucesso do restauro. Para isso, foram amostradas 50 classes na pedreira e 7 classes na vegetação natural, e foram medidas a cobertura e a altura de arbustivas, mas também a densidade, a altura e o DAP de árvores, que eram maioritariamente pinheiros de Alepo. Também foram extraídos índices de satélite, nomeadamente vegetação, que se baseiam na refletância das plantas e que são indicativos da densidade e da saúde da vegetação. De todas as variáveis analisadas, o somatório dos DAPs de cada classe foi a variável que mais se correlacionou com o NDVI. Isto pode ser explicado, pois existe uma grande correlação entre o DAP e o diâmetro da copa, e sendo assim o somatório dos DAPs vai refletir a cobertura de árvores em cada classe. Neste caso temos vários pontos de NDVI entre 0.2 e 0.4, quando o somatório dos DAPs é 0, pois nestes locais podemos não ter a presença de árvores, mas ter a presença de arbustivas que também contribuem para o NDVI. E isto demonstra a potencialidade do NDVI para prever a cobertura vegetal. Em relação ao NDVI, ao longo da idade do restauro, este tende a aumentar e podemos ver que as classes mais antigas, com 30 anos, são aquelas com valores de NDVI mais elevados, ainda que aqui a relação seja logarítmica, pois existe um rápido crescimento dos pinheiros nos primeiros 10 anos, que depois estagna, e isso também é refletido no NDVI. Quanto à evolução do restauro face à vegetação natural, podemos ver que a vegetação tem valores de NDVI bastante elevados, chegando mesmo aos 0.85 e com uma mediana de 0.75, valores esses que ainda não foram alcançados pelos patamares mais antigos. E para concluir, portanto, o NDVI tem assim a potencialidade de prever a cobertura de árvores e futuramente poderão ser desenvolvidos modelos de cobertura à escala da paisagem, por exemplo, para classes que só têm cobertura de arbustivas ou para classes que só têm cobertura de pinheiros, e assim reduzir bastante o tempo que é gasto no campo. E também com o NDVI tende a aumentar com a idade do restauro, no entanto, a vegetação natural, neste caso, continua a ter valores mais elevados do que os patamares mais antigos. Muito obrigada. Muito obrigada, Cláudia, também pela clara apresentação. E eu pedi, por favor, ao Mauro Raposo que partilhasse a sua apresentação. Olá, Mauro, bom dia, bem-vindo. Não estamos a ouvi-lo ainda. Não sei se já conseguem ouvir. Já conseguimos ouvir. Ok. Agora, ainda não estamos a ver a apresentação, mas eu creio que ainda não estamos a ver, não?
está um bocadinho lento. Já conseguem ouvir? Agora já vemos. Falta... Ok, perfeito. Está perfeito. Ok. Obrigada. Muito bem. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer esta oportunidade para apresentar este trabalho. De facto, nós aqui falámos um bocadinho sobre quais os contributos, de maneira que nós podemos valorizar os habitats florestais. Os habitats florestais são dos mais ameaçados, por vários motivos. De facto, aqui, em termos de índice, vamos falar um bocadinho de ameaças, a dinâmica do coberto florestal, os tipos de matos, como é que podemos controlar e o que é que podemos controlar, e, por fim, as considerações finais. Portanto, os habitats florestais, as florestas ditas bem constituídas, em Espanha é também conhecida como bosques, de facto têm uma grande ameaça, que são os incêndios em Portugal e as plantas invasoras. De facto, o que nós reparamos no âmbito do projeto Life Relict, que se iniciou no ano de 2017, uma das nossas áreas, ardeu a boa parte da mata. E o que nós verificámos e o que nós identificámos foi realmente que o coberto florestal ardido, havia muitos ramos, muitas árvores que realmente permaneceram no local, mas chamuscados. E nós reparámos que, por exemplo, os ramos mais finos, o que ardia era sobretudo o diâmetro inferior a 5 milímetros. Mais coisa, menos coisa. Pois claro que isto também se altera de área para área. Existem muitos fatores que influenciam. Portanto, os restos vegetais que ficam. Mas nesta área foi o que nós observamos. Portanto, com base nesta informação, o que é que nós pensamos? Se tudo o que arde, se o que mais arde são as dimensões inferiores a 5 milímetros, então vamos tentar controlar a vegetação para reduzir o risco de incêndio. Se nós pensarmos em termos de uma série de vegetação, um terreno quando está abandonado, as primeiras plantas a colonizar são as plantas anuais. De seguida vêm as plantas herbáceas, outras herbáceas que exigem um bocadinho mais de evolução de solo. Depois, até que atingem, portanto, ao longo dos anos vão aparecendo arbustos até formar uma floresta, com melhoria de solo ao longo dos anos, e forma-se a floresta. Portanto, aqui a nossa ideia é sempre preservar os arbustos pré-florestais e os florestais, uma vez que os matos que estão iniciados, os matos dessa sucessão ecológica iniciais, obtêm muito mais risco de incêndio. E estamos a falar de espécies, estamos a falar, sobretudo, de espécies heliófilas, como é, por exemplo, o toijo, como são as éricas, como é, por exemplo, os moinhos, as lavândulas. Estas são tudo um conjunto de matos que possuem folhas finas, muitas vezes cobertas de pelos e também com óleos essenciais que rapidamente são inflamáveis. Mauro, por outro lado, peço que conclua, por favor. Ok. Por outro lado, as espécies que devemos conservar são espécies de folha larga e que possuem menos risco de incêndio, que são os tais matos pré-florestais e as florestais. Portanto, isto é uma das nossas ações do projeto Life Relict. Estas são as plantas que nós controlamos e que valorizamos nesta área. Nunca podemos esquecer que o controle também deve incidir sobre as exóticas invasoras, e isto é uma área que é o Fontão Couve, depois das nossas intervenções. Deixámos só os matos pré-florestais e florestais. Pronto, já que o tempo é reduzido, agradeço a todos pela atenção. Muito obrigada, Mauro. Depois também teremos a oportunidade de aprofundar um pouco
faremos nós ou no Slack ou na discussão. Eu pedi então à Inês Ribeiro, por favor, partilhar a sua apresentação. Olá Inês, bem-vinda. Olá, bom dia. Só um momento. Então aqui. Ok, falta só. Ok, já estão a ver em... Já, perfeito. Ok, ótimo. Pronto, então venho falar-vos dos efeitos do uso dos grandes herbívoros na gestão dos ecossistemas. Portanto, os herbívoros desempenham um papel funcionalmente muito importante nos ecossistemas, uma vez que influenciam a composição e a estrutura dos mesmos. Ao longo da história, os herbívoros domésticos foram substituindo os herbívoros selvagens neste tipo de funções de gestão. No entanto, com o abandono rural e o declínio das práticas de agrícolas extensivas, estes serviços de regulação foram sendo um pouco desleixados, o que levou à degradação dos habitats. Portanto, numa tentativa de tentar recuperar estas funções, estamos a testar, portanto, o grupo operacional Silvpast, onde está inserido este trabalho, estamos a tentar testar o uso do gado, neste caso o gado bovino, como ferramenta de gestão da vegetação e controlo da biomassa. Temos uma área de cerca de 200 hectares de carvalho negral, que nos anos 90 sofreu grandes incêndios e está, por isso, em regeneração. Em 2018, esta área foi dividida em 2 parcelas e numa das quais foi então permitida a entrada das vacas. Temos 64 pontos de amostragem que estão agrupados em 16 grupos de 4. Em cada ponto foram recolhidos dados de estrutura da vegetação e foram depois calculados indicadores de estrutura. Relativamente aos efeitos observados, peço desculpa, foi possível verificar na zona pastoreada, portanto aqui representado já a azul, um declínio da cobertura arbustiva e uma simplificação estrutural da vegetação, aqui representada pelo Foliage High Diversity Index, que neste caso mostrou as diferenças significativas entre a zona pastoreada e não pastoreada. No entanto, apesar de termos observado realmente uma diminuição da cobertura arbustiva, a diferença entre as duas áreas não foi significativa. Fomos, por isso, então olhar para os dados de estrutura vertical, e o que vemos aqui é que cada barra representa um estrato vertical da vegetação e cada cor representa um grupo funcional amostrado, e verificamos então que na área pastoreada, está aqui mais à esquerda, ocorreu uma diminuição da cobertura arbustiva e arbórea das camadas intermédias devido à presença das vacas a coçarem-se nas árvores. Verificámos também um aumento de solo nu e um aumento das herbáceas não gramíneas devido ao aumento do pisoteio, ao contrário do que aconteceu na área não pastoreada, que ocorreu a natural ao longo dos 3 anos que temos estado a amostrar a área. Ocorreu uma sucessão natural, ou seja, houve um aumento da área do coberto arbóreo, do coberto arbustivo, como era de esperado nesta área. Portanto, para concluir, realmente verificámos uma simplificação da estrutura da vegetação a camadas baixas e intermédias. Apesar de ainda não significativo, verificámos realmente que ocorreu um controlo do coberto arbustivo e esperamos que se torne eficaz a longo termo. E neste momento estamos a avaliar os possíveis impactos na biodiversidade das plantas e na regeneração dos carvalhos daquela zona. Pronto, ainda estão a ser observados. E é tudo. Obrigada. Muito obrigada, Inês. Obrigada. Obrigada. Mais uma vez este tema da herbivoria também, dos seus impactos e como melhor gerir. Eu pedi então ao João Ribeiro que partilhasse a sua apresentação, por favor. Sim. Olá, João, bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia. Já estão a ver? Estamos a ver. Ok. Bom dia a todos. Vou então apresentar os resultados do meu trabalho com o tema o papel dos animais dispersores de sementes
a regeneração pós-fogo. Okay. Este estudo possuía uma área ardida e uma área não ardida adjacente para referência e, primeiramente, nesta área ardida foi realizado um censo de vegetação, sendo que as espécies identificadas foram depois compiladas tendo em conta as suas características relacionadas com o fogo e síndrome de dispersão a longas distâncias. Foram identificadas um total de 66 espécies, em que 53 possuem pelo menos um Fire-Related Trait, especificamente 20 espécies conseguem rebortar rebentos, 20 conseguem germinar sementes, 13 possuem ambas as estratégias e apenas uma espécie não possui nenhuma destas. No entanto, para 12 espécies não existe informação disponível. Além disso, 33 espécies possuem de facto um síndrome de dispersão, nomeadamente 18 têm um síndrome de dispersão por animais, 14 têm um síndrome de dispersão por vento e uma espécie em particular possui ambos estes síndromes. No entanto, 28 espécies foram classificadas como não especializadas e, neste caso, para 5 não há informação disponível. A parte restante foi realizada tendo em conta um desenho emparelhado e, de maneira a caracterizar os potenciais expressores de sementes, as aves e os mamíferos, foram realizados censos de aves e montadas câmaras de fotoarmadilhagem. Sendo que nos censos foram identificadas 14 espécies diferentes, em que 3 são conhecidas por serem altamente frugívoras, o pisco-peito ruivo, a totinega dos valados e o mel preto. Porém, outras espécies são também conhecidas por frequentemente ou ocasionalmente consumir frutos e dispersar sementes. Comparando a área ardida e não ardida para o número de espécies, detecções e a diversidade, não foram encontradas diferenças significativas. Quanto aos mamíferos, foram detectadas apenas 4 espécies, sendo a raposa vermelha de facto um dos mais importantes expressores terrestres da bacia do Mediterrâneo. No entanto, as outras espécies podem também funcionar como vetores de dispersão. Fazendo as mesmas comparações à anterior, agora para os mamíferos, também não foram encontradas diferenças significativas. Neste gráfico podemos notar facilmente uma maior presença do coelho europeu entre os mamíferos e da totinega dos valados entre as aves, que, tendo em conta a sua dieta, é provavelmente o mais importante expressor de sementes na área de estudo. E para melhor entender o processo de expressão destes animais, foram montadas sheet taps e realizados transetos, e considerado o número de excrementos recolhidos em ambos, novamente não foram encontradas diferenças significativas. Todos estes resultados sugerem uma boa recuperação da área ardida, em que a maioria das 66 espécies de plantas identificadas possuem Fire-Related Traits e síndrome de dispersão, que são cruciais para a persistência a longo prazo e a regeneração florestal pós-fogo. E apesar de ter ardido há relativamente pouco tempo, os animais identificados utilizam perfeitamente a área ardida, existindo um grande potencial de dispersão de sementes e de uma ainda maior recuperação desta área de estudo. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada, João, por este tema também muito importante. Às vezes é preciso só deixar a natureza atuar, não é? Eu pedi então à Ana Sofia Simões o favor de partilhar a sua apresentação. Olá, Ana Sofia, bem-vinda. Olá. Estou só a tentar partilhar a tela. Não sei se já conseguem ver. Estamos a ver uma coisa um pouco esquisita. Ou será que sou só eu? Não sei, conseguem ver a minha tela agora? Agora sim, sim. Pronto. Está perfeito. Oi. Boa tarde, o meu nome é Ana Sofia Simões e hoje venho-vos falar do projeto Tesouros do Obo, que é um projeto financiado pela União Africana e coordenado pela Universidade de Coimbra, que pretende reestruturar a relação de comunidades rurais em São Tomé e Príncipe e Angola com as florestas das quais dependem para a sua subsistência. A biodiversidade destas florestas encontra-se ameaçada pela sobreexploração dos seus recursos naturais. No entanto, não existem grandes alternativas a este tipo de práticas que garantem a subsistência destas comunidades através da obtenção de rendimentos diretos. O objetivo do projeto é fortalecer a economia familiar de pequenos empreendedores em São Tomé e Príncipe e Angola, envolvendo-os na conservação das florestas, através da exploração sustentável dos recursos e da gestão florestal focada na conservação da biodiversidade. O trabalho é desenvolvido em 3 componentes, sendo a primeira a agroflorestal, na qual serão implementados sistemas agroflorestais com base na flora autóctone já utilizada pelas comunidades,
e na criação de áreas florestais comunitárias, na qual a comunidade fica responsável pela manutenção dos sistemas agroflorestais e pela preservação de pequenas áreas não intervencionadas que servirão de reserva biológica. A segunda componente é de qualidade de solos, na qual será feita a investigação e a gestão da fertilidade dos solos antes, durante e após a implementação do projeto. E a terceira é o desenvolvimento de fileiras de produtos florestais não lenhosos, nomeadamente plantas medicinais, plantas aromáticas e cogumelos comestíveis e ou medicinais, através da criação de micronegócios verdes liderados por empreendedores locais. Neste momento, o projeto já tem o seu inventário florestal feito, a análise de solos antes da implementação dos sistemas agroflorestais, o inventário micológico, já foram selecionados 8 micronegócios verdes para desenvolvimento dos produtos, já foram também estabelecidos os viveiros comunitários que servirão de base a estes micronegócios e também já foram atribuídas as áreas florestais para gestão comunitária às comunidades envolvidas no projeto. Obrigada pela vossa atenção. Qualquer dúvida que tenham acerca do projeto, não hesitem em questionar. E obrigada à equipa de Açores da Boa por me confiar a divulgação deste trabalho. Ana Sofia, muito obrigada. Foi inclusivamente menos tempo do que era previsto. Muito obrigada. E o tema do envolvimento nas comunidades, nos processos de gestão e restauro, que é também muito importante. Obrigada. E eu pedi então ao Johnny Vieira para partilhar a sua apresentação, por favor. Olá. Olá, boa tarde. Olá, Johnny. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Estão a ver? Ainda não, estamos a ouvir, mas não estamos ainda a ver a apresentação. Só um segundo. Enquanto o Johnny está a partilhar a apresentação, eu digo depois. Já está? Já está, Sim. está perfeito. Ok. Johnny Vieira, estou cá por parte da Montes, da Associação de Conservação da Natureza. A Montes começou a gerir um terreno com 100 hectares na costa sul da Serra da Arada. Nós chamamos de Baldio Carvalhais. Baldio Carvalhais, quando a Montes começou a gerir, tinha um historial de pastoreio, que entretanto, com a redução do pastoreio, passou a um historial de abandono e com o abandono uma acumulação muito grande de combustíveis finos, de matos, nomeadamente de gestal, e em 2010 sofreu um fogo de verão de grande intensidade. Quando a Montes pegou no terreno em 2014, o cenário que estava na altura em questão, esta fotografia ilustra bastante bem, ou seja, um mar de gestas quase impenetrável, com 3, 4 metros de altura, com uma ou duas folhosas, como se pode ver aqui nesta fotografia, ou seja, com problemas graves de acesso, havia dificuldade em entrar para fazer alguma coisa em termos de gestão, e com problemas graves de ausência de propágulos, porque não havia plantas que pudessem dar sementes, havia muito pouco, quase nenhuma regeneração ao nível do solo, daquilo que nós conseguimos averiguar, e os solos, a encosta é uma encosta bastante inclinada, são bastante pobres, muito pedregosos, e face a todos estes problemas, acrescendo que o terreno, como era quase impenetrável, era muito desconhecido para a Montes, a Montes decidiu colocar em prática um plano de fogo controlado, ou seja, cerca de 50% da área, em que são feitos fogos em 3 parcelas de 4 em 4 anos, e nos intervalos, ou seja, estes fogos permitem-nos, acima de tudo, e logo em primeiro lugar, criar espaço para poder intervir e conhecer melhor o terreno, e nos intervalos entre fogos, fazer ações de engenharia natural para nos permitirem fazer retenção de sedimentos e acumulação de solo. Aqui uma fotografia retirada numa dessas áreas. Recuperar o salgueiral através de estacaria de salgueiro, colocação de estacas. Estimular o comportamento armazenista dos gaios e dos outros pássaros que têm esta predisposição, disponibilizando lotas no local, fazendo sementeiros e plantações e apoiando a regeneração natural, ou seja, aqueles poucos carvalhos que herderam, que já lá existiam, nós fazemos uma condução de varas, potenciando o crescimento das varas mais vigorosas. E aqui vemos bem, numa das áreas uma destas 3 parcelas, aconteceu em muitos dos carvalhos isto, ou seja, aqui vemos do lado esquerdo o carvalho ardido e o carvalho, a arrebentação nova,
sem intervenção nossa, passado um ano, já estava quase da altura do carvalho original. Estes carvalhos responderam bastante bem, isto comparativamente, por exemplo, com plantações, a resposta é bastante mais rápida e os resultados são mais rápidos. Esta fotografia permite-nos avaliar a paisagem que existia originalmente, uma área de fogo recente. Esta fotografia foi tirada mais ou menos um mês após o fogo, e um ano de evolução, uma área queimada com um ano de evolução. Em relação a plantações, temos taxas de sucesso bastante reduzidas, dos 10%, 20%, e temos tido alguns resultados interessantes, resultados empíricos, não são avaliados cientificamente. Mas empiricamente há de facto uma acumulação no solo, e o solo que acumula parece ter alguma qualidade. Empiricamente é um solo preto, com uma textura interessante. Pronto, e era um bocadinho isto para vos trazer aqui hoje, uma coisa muito prática com resultados empíricos. Fica agora para a discussão. Obrigado. Muito obrigada, Johnny. Também é importante salientar aqui o papel que as organizações não governamentais podem ter nas várias iniciativas e nos projetos de restauro, que é também muito interessante.